Estamos começando mais um programa de entrevistas, hoje falando com o Dr. Ricardo Albanese. E o assunto do momento, é claro, a gente fala de Covid, fala de síndrome e doença ligada à questão do pulmão. E o Dr. Albanese, ele é pneumologista do Hospital Dia do Pulmão, que fica ali na Rua Engenheiro Paul Werner, e o hospital também passou por uma série de procedimentos para poder receber as pessoas e evitar a questão da infecção. Boa tarde, doutor. Que bom recebê-lo aqui, mais uma vez, aqui no site Blumenauense. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar informação para a população. Esse momento da Covid, e a gente fala de doença pulmonar, como é que pegou a comunidade médica, principalmente os pneumologistas que estão ligados diretamente à questão do pulmão, e, é claro, também entra outra especialidade que são os infectologistas? No início, lá em janeiro, quando a gente começou a receber os relatos, gerou bastante preocupação frente ao fato que havia uma mortalidade associada bastante alta relacionada aos primeiros casos, né? Com a chegada do vírus aos outros países e a gente entendendo mais sobre o mecanismo de funcionamento do vírus e tal, nos tranquilizamos um pouco mais. Adotamos as medidas de higiene necessárias para controle da infecção e temos tido um excelente resultado no combate ao vírus na nossa cidade. Inclusive, um dos primeiros testes, né, ele foi feito ali no Hospital do Pulmão, pelo que eu me lembro. Na época ainda era só considerado oficial que vinha do LACEN, e no final das contas, então, a prefeitura acabou contratando um laboratório particular que acabou entrando, de certa forma, no mesmo formato aceito, e poderia ter sido aceito na época também o teste feito no hospital. E depois também foram os primeiros a disponibilizar, né, os testes para a população, oferecendo, colocando à disposição para quem quisesse fazer. Como é que muitas pessoas fizeram testes? Como tem sido a procura? Nós temos tido uma boa procura, né? A gente já realizou em torno de 900 testes rápidos aqui com a gente, tá? Realizamos em torno de 150 PCR já também, né? Temos mais ou menos 140 casos diagnosticados aqui dentro da estrutura, tá? Certo? Então, claro que não são todos do nosso município, né? A gente tem pacientes de outros municípios, mas a gente já realizou um número bom de exames, mas o movimento, ele, comparativamente com anos anteriores, ele é bastante baixo, né? Para tu teres uma ideia, no ano passado, a gente fechou um total de diagnósticos de gripe A, né, em 960 casos. Né? Então, comparativamente com o ano passado, é um número muito inferior. Nós estamos com um volume de atendimento bastante reduzido, né, tanto na pediatria, que caiu o movimento a mais de 80%, Nossa, né, 80%. E nos adultos em torno de 50% a 60%. Então, nós estamos tendo um fluxo muito baixo de pacientes em função do medo gerado pelas informações controversas produzidas pela imprensa. Bom, uma das coisas, naturalmente, que vem à mente, né? Eu vou num espaço de saúde aonde também vão outras pessoas eventualmente infectadas, que possam estar infectadas com o vírus. Qual é a garantia de que eu não seja infectado também? Garantias não há como dar, mas a gente segue todas as precauções possíveis, né? O Hospital do Pulmão sempre se preocupou com a saúde dos seus pacientes. Então, se o senhor notar, quando entrar ao Hospital do Pulmão, todo um fluxo de ar relacionado à diminuição da contaminação já havia sendo programado. A incidência de luz dentro do hospital também é programada para diminuir risco de infecção e usar o próprio ultravioleta como fonte de irradiação dessas vírus e bactérias que estão dentro do hospital. Os fluxos aéreos são programados, a higiene do ambiente, o contato com o paciente é minimizado, né? O uso do álcool gel,
as roupas protetoras. Então, existe uma série de cuidados que estavam sendo feitos previamente, que foram intensificados com a chegada do Covid. Uhum. Porque a grande dúvida é essa, né? Esse medo de acabar estando, geralmente é um ambiente mais fechado, né? Eu imagino que talvez agora até haja uma preocupação, talvez, em ter mais ventilação. O hospital já tem toda uma preocupação no sentido de que, claro, o ar seja renovado, de que afinal a gente fala de Covid, mas, né, existe uma infinidade de outras doenças, de vírus, né, como a gripe e a influenza, que estamos passando pelo período de vacinação, e que muita gente, inclusive, deve ter aqui a dúvida. Qual a diferença entre esses vírus, Covid, H1N1, influenza, e a questão do Covid, no sentido assim, são sintomas parecidos. A gente sabe que a Covid ainda não há uma pesquisa que garanta, né, um remédio, uma vacina eficaz. Existem vários estudos, existe a questão da cloroquina, hidroxicloroquina, mas ainda não há nada assim, em termos mundiais, dito, olha, esse daqui é o eficaz. Realmente a gente tem que se preocupar, porque existem vários vírus, né, nessa época do ano, o vírus respiratório essencial, o vírus influenza, todos esses vírus que costumam acometer adultos e crianças no inverno. E a gente tem tido vários casos desses vírus nesse momento. Em verdade, não há como diferenciar muito entre esses vírus e o próprio do Covid. Os sintomas são muito semelhantes, né? Algumas coisas dão dicas, assim, né? Como a alteração do paladar, a alteração do olfato, a diarreia, né? Algumas são mais frequentes com um do que com o outro, né? Mas nada é 100%, né? Então, a gente tem que ter um alto grau de suspeição, né? Claro que o vírus está circulando muito na nossa comunidade, então a gente sabe que tem que ficar muito atento a qualquer sinal, né? E como a gente tem grande disponibilidade de testes, né? Então a gente está conseguindo fazer o diagnóstico com uma certa rapidez, fazendo com que as pessoas tenham acesso ao melhor tratamento possível, né? De maneira rápida e eficaz. Essa questão do vírus, se imaginava, por exemplo, na comunidade médica, novamente o surgimento de algo tão forte, né? A gente teve a gripe A, que também, na época, foi forte, né? A SARS, eu não recordo agora qual é o nome, mas a própria HN1, que a gente já conversou. E como surgiram esses? A possibilidade é que há 2 anos, porque a gente sabe que o vírus da gripe é um vírus com muita facilidade de mutação. Existe alguma relação, por exemplo, ao tipo de mutação natural do vírus, né, que acontece com frequência, ao surgimento desse e de próximos? Com certeza, há possibilidade de surgimento de vírus semelhantes, e a gente sempre está atento a isso. Isso vai acontecer com frequência na nossa comunidade, né, a entrada de novos vírus. Particularmente, os números que a gente tem visto na cidade, na nossa UTI, no Hospital Santa Isabel, Santa Catarina e Santo Antônio, os números estão bem abaixo do que a gente viu com influenza de 2009, 2012, tá? Então, nós estamos tendo uma mortalidade muito inferior, né, e uma ocupação de UTIs muito inferior ao que a gente tinha com o vírus previamente. Então, não vemos com preocupação a situação da cidade, né, e gostaríamos que isso ficasse claro para o nosso secretário da Saúde, que a posição nossa em relação ao enfrentamento dessa crise é de que a gente está tendo tranquilidade, os testes estão disponíveis, a estrutura hospitalar está pronta, né, e está com folga para trabalhar, certo? Então, não vemos maiores problemas na nossa comunidade para o enfrentamento do coronavírus, né? Como tu mencionaste, o remédio, o perfeito, eficaz e tal, não surgiu, assim como não surgiu o melhor remédio disponível para a influenza em 2009 e 2012. Temos algumas coisas que dão alguma ideia de funcionamento, por exemplo, a maior parte dos pacientes graves com o Covid hoje são pacientes que acabam tendo problemas de trombose, embolia pulmonar, porque o vírus ele
forma coágulos no sangue, ele é altamente trombogênico, ele forma trombos. Então, uma das grandes estratégias que fez com que nós tivéssemos uma mortalidade muito inferior a outros locais é a prevenção da embolia pulmonar e das tromboses nos pacientes que acabam tendo casos mais graves. Então, a necessidade de oxigênio, a fornecimento de oxigênio precoce, uma série de estratégias que foram vislumbradas através da experiência de outros países que foram rapidamente implantadas na nossa comunidade e fizeram com que a nossa comunidade tenha uma taxa de mortalidade bastante baixa. Uhum. O senhor comentou sobre o fato da Covid não ter sido tão grave em relação às outras doenças naquele período, né, como gripe A, como influenza, etc. O senhor lembra de alguns números que poderia passar para comparar, por exemplo? Olha, o que acontece, né, como eu te falei, ano passado a gente, por exemplo, teve mais ou menos, só no Hospital do Pulmão, o diagnóstico de mais de 960 casos de gripe A, certo? Enquanto nesse momento aqui nós tivemos 140 casos diagnosticados no Hospital do Pulmão até o momento e já estamos na metade do ano, né? Então, não há uma perspectiva de superar os números do ano passado, por exemplo, de influenza dentro do Hospital do Pulmão. E em relação à questão de internações e mortalidade, os nossos números são muito inferiores, eu tenho completa convicção, mesmo em relação ao ano passado. Não tem como comparar. Comparar com 2009, então, chega a ser uma vergonha. Então, o que é verdade é que nós não tínhamos a disponibilidade de testes como a gente tem hoje para o SARS-CoV-2. Então, no passado, muitas pessoas ficavam ficando sem testes, porque não havia disponibilidade de tal fato. E também os testes não eram tão eficazes. Os testes foram se aprimorando ao longo dos anos, né? Frente à necessidade já vislumbrada em 2009. Então, a gente aprimorou a nossa capacidade diagnóstica, a gente aprimorou a nossa eficiência no manejo dessas viroses e, por isso, a gente tem um resultado muito melhor do que tivemos em anos anteriores. Perfeito. Doutor, muito obrigado mais uma vez por nos dar essas informações tão importantes, né? Nesse momento de grande dúvida em relação à questão das gripes, e a gente, né, chega no momento, em que muda a estação, estamos chegando no inverno. O que a gente poderia deixar como última mensagem em relação aos cuidados para evitar uma gripe, ou quando você perceber os sintomas, que procedimentos se poderia tomar para que logo pare, logo a coisa não evolua rápido? Então, muito importante que realize a vacina da gripe se você ainda não a fez, né? Importante que pratique exercícios, coma regularmente, não faça nenhuma dieta maluca nesse momento de surto de doenças, né? A restrição de carboidratos nesse momento, naquelas dietas, né, muito restritivas, acabam baixando muito a imunidade. É importantíssimo que mantenha os cuidados de higiene recomendados pelo Ministério, a higiene da mão, o uso da máscara. É importante entender que o paciente que não tem sintomas, ele é um dos grandes responsáveis pela disseminação do vírus, e a máscara é uma das grandes responsáveis por não deixar que esse paciente assintomático transmita o vírus para outras pessoas. Então, muito cuidado, né, em ambientes fechados, com pessoas, né, mesmo que ela esteja assintomática. Então, esse é muito importante. Você tendo sintomas, procure auxílio médico, né? Principalmente se você já está há 4 dias com sintomas, com febre persistente, extremamente importante. Lembrar que não existe só o Covid, temos influenza, temos a dengue, a febre amarela também, né? Veja bem a situação que nós nos encontramos, né? Surto de várias viroses graves e complexas. Então, temos que procurar auxílio e não tentar se remediar em casa. Temos tido muito problema com pacientes que estão chegando tardiamente ao hospital com infartos, derrames, tumores. Então, pacientes que têm faltado às sessões de tratamento com os seus medicamentos usuais, suspendido suas medicações de uso regular,
Isso é muito grave, né, e vai prejudicar a saúde da população. Claro, a gente acaba resolvendo um em partes e acaba com outro mais complexo, né? Com essa falta de frequência aos consultórios, com medo, né, de repente pegar alguma gripe, e na verdade é uma questão de buscar orientação também com o seu profissional de saúde. Exatamente. Doutor, mais uma vez agradeço pelas suas informações e a gente deseja aí que as pessoas então acabem lembrando da importância de estar visitando regularmente o seu médico e de estar cuidando também daquilo que eventualmente até pode tirar a sua vida, né? Com certeza. Obrigado pela oportunidade de oferecer essa informação à população. Um grande abraço. E para você que está nos assistindo agora, obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque é muito importante todas essas informações que o doutor Ricardo Albanese, pneumologista do Hospital Dia do Pulmão, passou aqui para nós. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.